O Homem com Fome do Condado de Prince, por Huntington Mulvaney. Notícias temíveis, queridos leitores, de um de nossos postos avançados mais solitários. A pequena comunidade pesqueira de Lower Montague, na ilha do Príncipe Eduardo. Uma ponta de rocha abandonada e agorenta que se projeta no Oceano Atlântico. O local perfeito para a diabrura, eu acho. Felizmente para você, temos olhos e ouvidos em todos os lugares. Vemos tudo, ouvimos tudo. Sadie Adkins, garçonete do Diplomat Diner em Lower Montague, teve sua caminhonete Chevrolet último modelo roubada no estacionamento do restaurante na noite passada por um ladrão anormalmente emaciado. Adkins ligou para nossa linha gratuita de denúncias depois que suas súplicas aos deputados locais foram rejeitadas de forma cruel e maliciosa, consideradas, e citamos, ridículas e insanas. Eu sei quem roubou minha maldita caminhonete, Adkins nos disse. Marvin, o faminto. Um homem não identificado, com cabelo curto e roupas largas, entrou no Diplomata às 21 horas. Segundo Adkins, o homem estava em grave estado de desnutrição. Tão magro, você não acreditaria? Disse Adkins aos nossos intrépidos coletores da verdade. Nunca na minha vida vi um homem tão debilitado, mas com fome. Adkins relata que o homem não identificado consumiu 5 travessas de café da manhã do Hangry Man, cada um consistindo de 4 ovos, 3 panquecas de leitelho, 5 fatias de bacon, salsichas e torrada. Ele comeu todos os ovos, disse Adkins. Continuei vasculhando e pedindo mais. A sua barriga deve ter inchado como um tambor. Quando eu voltei com a terceira travessa, ou talvez fosse a quarta, eu peguei ele comendo os guardanapos, arrancando do dispenser, mastigando e engolindo. O homem não identificado pagou a conta e saiu. Pouco depois, Adkins saiu e encontrou sua caminhonete roubada. Mais uma indignidade maliciosa. Não posso dizer que fiquei muito surpresa, disse ela. O homem parecia desesperado de todas as maneiras que um homem pode estar desesperado. Ela ficou em silêncio novamente antes de acrescentar um último detalhe terrível. Eu podia ouvir algo vindo de dentro dele. Estou dizendo, sob a sua pele. Eu sei que isso parece bobo. O homem não identificado continua foragido. Quem é ele? De onde ele veio? As pessoas que sabem, e os leitores de longa data sabem de quem estamos a falar. O governo, o serviço secreto, os templários, Illuminati, os habituais suspeitos obscuros não fornecem informações. Mas estamos vasculhando os arbustos e vasculhando os arquivos secretos, investigando cada dica legítima que chega à nossa linha de denúncias. Algo maligno está acontecendo no sonolento condado de Prince. Nenhum homem pode estar com tanta fome. Se gostou desse artigo, também pode gostar de Cheeseburger mata alienígena espacial, Beelzebub capturado por soldado no Iraque, Bebê nascido do inferno funciona a moca em Tupelo, El Chupacabra drena sangue de criança em parque público. Comer, 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 comer. O barco saltava sob as ondas. O zumbido do motor arrastando-se pelo Golfo de São Lourenço. A lua era um anzol de osso no céu claro de outubro. O homem estava molhado por causa dos borrifos que caíam sobre a almofada. O contorno de seu corpo era visível sob as roupas encharcadas. Ele poderia facilmente ter sido confundido com um espantalho abandonado descuidadamente no campo de um fazendeiro, com o recheio arrancado por animais necrófagos. Ele roubou o barco de um cais em North Point, na ponta mais distante da ilha do Príncipe Eduardo. Chegando ao cais, em uma caminhonete que ele fez ligação direta no estacionamento de uma lanchonete. Cristo, ele estava com fome. Ele comeu tanto naquele restaurante beira de estrada que rompeu o revestimento do estômago. O conteúdo de suas entranhas estava vazando através do tecido dividido, nas fendas entre seus órgãos. Ele não estava ciente desse fato e não se importaria muito em seu estado atual. Foi tão bom preencher o espaço vazio dentro dele, mas era como se ele despejasse terra em um buraco sem fundo,
Você poderia jogar pá após pá, mas isso não fazia a menor diferença. 80 milhas atrás, ele parou na beira de estrada, tendo avistado uma carcaça de guaxinim na vala. Rasgado, a espinha brilhando através do seu pelo. Foi necessário um grande esforço para não travar o colar de transmissão na posição estacionada, rastejar para dentro da vala e... Ele não tinha feito isso. Ele ainda era um humano, afinal. As dores da fome iriam parar, ele se assegurou. Seu estômago não aguentava mais. Isso não era tipo um fato científico, mas isso era diferente de tudo que ele já conhecera. Imagens passavam por sua cabeça. Estilo apresentação de slides, suas comidas favoritas apresentadas com amor, brilhantes, rechonchudas e perfeitas demais, arrancadas das páginas brilhantes de Bon Appetit, uma paródia maliciosa de comida, assustadoramente sexual, hiperestilizada e obscena. Ele viu cerejas caindo em uma fatia de torta escamosa, cada uma delas cheia até ficar gorda e vertiginosa, parecendo uma confusão de globos oculares injetados e avulsionados, cobertos por um imponente cone de chantilly. Um clarão. Ele viu um bife Potterhouse grosso como um dicionário, o osso brilhando naquela carne gordurosa marmorizada, carbonizada até ficar crocante, um pacotinho de manteiga com ervas derretendo por cima. A carne quase suspira quando a faca corta. A carne cozida se separando com a deferência de portas suavemente lubrificadas. Clarão, clarão e mais um clarão. O que ele não comeria agora? Ele ansiava por aquele guaxinim. Se estivesse aqui agora, ele arrancaria os farrapos endurecidos de tendões de seu pelo esfarrapado. Ele esmagaria seu crânio e peneiraria as lascas em busca de seu cérebro, que seria tão delicioso quanto a polpa de uma noz. Por que ele simplesmente não comeu a droga daquela coisa? Eles viriam atrás dele? Ele imaginou que sim. Ele foi o fracasso deles. Um erro de gravação humano, mas também o guardião do segredo deles. E ele era tão tóxico, pelo menos foi isso que ele os ouviu dizer. Ele não queria machucar ninguém. A possibilidade de ele já ter feito isso o deixou desolado. O que foi que Edgerton disse? Se isso vazar, a Mary Tifoid vai parecer com a Mary Poppins. Ele não era um homem mau. Ele simplesmente ficou preso e fez o que qualquer homem em sua posição poderia fazer. Fugiu. E eles estavam vindo atrás dele. Tentariam capturá-lo e devolvê-lo ao Edgerton. Ele se perguntou se eles ousariam fazer isso agora. Ele não iria voltar. Ele se esconderia, ficaria bem escondido, sim. Ele se dobrou, quase caindo para o lado, com as dores de fome roendo suas entranhas. Ele piscou, tirando as lágrimas dos olhos, e viu um ponto de luz dançando no horizonte. Uma ilha? Um fogo? Relatório de Pesquisa Geográfica de Recursos Naturais do Canadá. Ilha Falstaff, Ilha do Príncipe Eduardo. Situado a 15 quilômetros do ponto norte da massa terrestre principal. O ponto mais alto, 452 metros acima do nível do mar. 10,4 quilômetros de circunferência. Duas cabeças de praia, uma no promontório voltado para o oeste e outra no afloramento nordeste. Uma falésia granítica domina a costa norte, caindo cerca de 200 metros numa bacia rochosa. O terreno consiste em gramíneas resistentes, arbustos, sumagres e mirtilo das planícies. O crescimento da vegetação é prejudicado pelo elevado teor salino no lençol freático da ilha. Solo superficial erodido por ventos fortes e precipitação. Lar de uma próspera vida aviária, marinha, mamíferos, répteis e insetos. Pelicanos, gaivotas e outras aves marinhas reúnem-se nas falésias do norte. Principais estoques: salmão, bacalhau, dourada e robalo. Os leões marinhos se aquecem na ilha no verão, atraindo grandes rebanhos de orcas. Populações nativas pequenas, mais resistentes de guaxinins, gambás,
porcos espinhos e coiotes. Esses espécimes são igualmente menores e mais magros do que os seus equivalentes no continente. Uma única habitação preparada para o inverno, de propriedade e manutenção do governo, funciona como abrigo de emergência ou anfitrião de viagens educacionais ocasionais, ausente de ocupação humana em tempo integral. Tim Riggs, o chefe escoteiro Tim, como seus pupilos o chamavam, atravessou a sala principal da cabana até a cozinha, pegando uma caneca no armário. Abrindo o zíper da mochila, encontrou a garrafa de Glenlivet. Os meninos estavam na cama, não dormindo, veja bem. Eles ficavam acordados contando histórias de fantasmas até meia-noite, se ele permitisse. E muitas vezes ele permitiu isso. Ninguém jamais o rotularia de estraga-prazeres, e além disso, essa era a coisa mais próxima de férias anuais que alguns daqueles garotos já tiveram. Foram férias para Tim também. Serviu-se uma dose de uísque para despertar a espinha e saiu para a varanda. A ilha Falstaff permanecia imóvel e tranquila sob o manto da noite. As ondas ressoavam contra a cabeça da praia, a 200 metros de profundidade. Num declive suave, um som semelhante ao de um trovão terrestre. Os mosquitos zumbiam contra a tela da varanda. As mariposas batiam com seus corpos empoeirados na lâmpada solitária. A noite fresca, a luz da lua incidindo através de um rendilhado de galhos nus. Nenhuma das árvores era muito grande. Na base da ilha era uma rocha nua, levantada no oceano, com uma camada esparsa de solo na superfície. As árvores tinham uma aparência uniformemente deformada, como crianças alimentadas com leite contaminado. Tim rolou o uísque na boca. Como único médico na costa norte da ilha de Príncipe Eduardo, não era apropriado que ele fosse pego bebendo em público. Mas aqui, a quilômetros de seu trabalho e do dever que este exigia, uma bebida parecia natural, essencial até. Ele adorou essa viagem anual. Alguns podem achar estranho seu raciocínio. Ele não estava suficientemente isolado, morando sozinho em sua casa arejada no Cabo? Mas esse era um tipo diferente de isolamento. Durante 2 dias, ele e os meninos ficariam sozinhos. Uma cabana, algumas trilhas. Um barco os deixou com seus suprimentos esta noite, retornaria no domingo de manhã. Quase não aconteceu. A previsão do fim de semana indicava tempestade. Os boletins meteorológicos indicavam que ele vinha do Mar do Norte, um daqueles monstros repletos de nuvens de tempestade que raramente varriam a província insular. Meio tempestade, meio tornado. Eles arrancavam telhas das casas e arrancavam mudas na linha de terra. Mas os mapas Doppler mais recentes indicavam que ele se desviava para o leste, em direção ao Atlântico, onde despendia sua fúria nas vastas águas vazias. Por precaução, Tim certificou-se que o rádio marítimo estava totalmente carregado. Se os céus começassem a ameaçar, ele enviaria um rádio para o continente solicitando uma coleta mais cedo. Na verdade, ele não gostava da necessidade do rádio de ondas curtas. Tim tinha regras rígidas para esse passeio. Sem telefones, sem videogames portáteis. Ele fez os meninos revirarem os bolsos no cais de North Point para garantir que não contrabandeavam nenhum item que os ligasse ao continente. Mas, considerando o clima, o rádio de ondas curtas era um mal necessário. Como dizia o manual do escoteiro, esteja sempre preparado. Uma gargalhada vinda do dormitório. Kent? Efraim? Tim deixou para lá. Na idade dele, os meninos eram criaturas de enorme energia, máquinas que funcionavam com testosterona e adrenalina pura. Ele poderia entrar ali, calando-se, resmungando, lembrando-nos do longo dia que teriam pela frente amanhã. Mas por quê? Eles estavam se divertindo e, sinceramente, a energia nunca faltou naquele grupo. O fato é que essa viagem era tão necessária para Tim quanto para seus pupilos. Ele era um solteirão e não tinha filhos, uma situação que, aos 42 anos, em uma cidade pequena com poucas perspectivas de namoro, ele não esperava mudar.
Ele cresceu em Ontário e se mudou para a ilha do Príncipe Eduardo alguns anos depois de sua residência, comprando uma casa no Cabo, aprendendo a armar uma armadilha para lagostas. Viu? Estou fazendo um esforço genuíno e se adaptando aos ritmos da ilha. Inferno, sua voz até captou um toque de sotaque nativo. No entanto, ele seria para sempre visto como alguém que veio de longe. As pessoas eram infalivelmente amigáveis e respeitosas com suas habilidades, mas suas veias nadavam com o sangue do continente. Ele carregava a Mancha de Toronto, a Big Smoke, os ricos snobs para os pobres e miseráveis da ilha do Príncipe Eduardo. Por aqui, é tanto uma questão de quem você é, quanto de onde você é. As linhagens eram numerosas e a ilha se mantinha próxima. Felizmente, seus escoteiros não se importaram com o fato de Tim ser um veio de longe. Ele era tudo o que eles poderiam desejar em um líder. Experiente e sereno, exalando confiança e ao mesmo tempo em que reforçava a sua própria. Ele aprendeu a flora e a fauna nativas, sabia como amarrar uma armadilha nas pernas e acender uma fogueira de um fósforo. Mas o mais importante é que os tratava com respeito. Se os meninos ainda não eram iguais a ele, Tim dava toda a impressão de que ele os receberia assim, uma vez que passassem pelos rituais da infância exigidos. Os pais deles confiavam em Tim. Suas famílias eram todas pacientes de seu consultório em North Point. Os meninos eram unidos. Os 5 surgiram juntos através dos castores, filhotes, escoteiros e agora aventureiros. Tim os conhecia desde a primeira reunião da loja, um quinteto de crianças de 5 anos recitando hesitantemente o juramento do castor. Prometo amar a Deus e cuidar do mundo. Mas este seria o seu último suspiro. Tim entendeu por quê. Escoteiros era, idiota. As crianças dessa geração não queriam vestir o uniforme bege, amarrar os lenços e ganhar distintivos de pioneiro. O movimento atual estava superpovoado com pequenos socialmente desajustados ou entusiastas irritantes cujas faixas eram enfeitadas com méritos. Mas estes 5 meninos, sob o comando de Tim, permaneceram engajados no escotismo simplesmente porque queriam. Kent era um dos meninos mais populares da história. Efraim e Max também eram queridos. Shelley era estranho, claro, mas ninguém o incomodava. E Newton? Newt era um nerd. Um bom garoto, um garoto incrivelmente inteligente, mas convenhamos, um nerd completo. Não era simplesmente porque o menino estava acima do peso. Esse era um obstáculo social superável. Não pior do que um lábio leporino, espinhas ou roupas surradas. Não, o pobre Newt simplesmente nasceu nerd, como acontece com alguns infelizes. Se Tim estivesse na sala de parto, ele teria percebido. Uma essência inapreensível, invisível, mas profundamente sentida, saindo do corpo do bebê como um feromônio. Tim imaginou o obstetra entregando Newton à mãe exausta, balançando a cabeça tristemente. Parabéns, Sra. Thornton. Ele é um bebê nerd saudável. Ele certamente será um homem maravilhoso, mas em um futuro concebível ele será um idiota de primeira linha, um Poindexter tingido de lã. Todos os meninos exalavam um cheiro, descobriu Tim, embora não fosse apenas uma assinatura olfativa. Na mente de Tim, era uma emanação poderosa que envolvia todos os seus sentidos. Por exemplo, cheiro de valentão, ácido e adrenal. O cheiro forte que você sentiria em uma pilha de baterias velhas com penugem verde. Ou o cheiro de atleta, grama cuidada, giz amassado e todo aquele funk do vestiário exalando uma pilha de colchonetes de exercício. Kent Jenkins exalou perfume de atleta em ondas. Outros meninos, como Max e Efraim, eram mais difíceis de definir. Efraim muitas vezes exalava um cheiro de fio energizado, um transformador de energia explodindo durante uma tempestade. Shelley
Tim refletiu entre goles de uísque e percebeu que o menino não exalava nenhum cheiro. Na verdade, o cheiro vaporoso e indetectável de um quarto esterilizado em uma casa muito vazia de vida humana. Newton, porém, fedia muito a nerd. Um aroma astringente e inconfundível. Uma mistura de porões abafados e cantos úmidos de bibliotecas e fortes de árvore construídos para habitação solitária. De poeira fumegante dentro dos computadores pessoais, o cheiro de alcaçuz da bombinha de asma e o cheiro vagamente narcótico de cola de modelo, o cheiro inefável de isolamento e tolerância solitária. Com o tempo, o corpo de um menino também mudou. Seus ombros se curvaram para tornar seu dono menos visível. A maneira como os animais indefesos alteram sua aparência para evitar predadores, enquanto seus olhos adquiriram um aspecto vacilante e caçado. Newton não pôde evitar. Uma característica carregada em sua hélice de DNA, inextirpável de seus outros atributos, que Tim observou sombriamente, eram numerosos, mas não valiosos em sua idade. Newton era infalivelmente gentil e educado, lia livros e fazia tentativas óbvias de autoaperfeiçoamento, o equivalente de uma sirene de ataque aéreo tocando em um bairro tranquilo. Alerta de nerd! Alerta de nerd! Tim sentiu-se extremamente protetor com Newton e ficou triste por ser incapaz de ajudar. Mas um adulto protegendo o menino apenas exporia esse menino a mais tormentos. Tim desceu da varanda para desligar o gerador. Os mosquitos se concentraram. Ele os sentia na nuca como bêbados no bar, prontos para beber até se fartar. Ele deu um tapa neles enquanto andava pela parte de trás da cabana, seus dedos roçando a parede de troncos para se equilibrar. Ele bebeu aquele uísque rápido demais. Lá vieram eles, os mosquitos pousando em cada centímetro de pele, afundando suas trombas e injetando o veneno que causa coceira. Ele tropeçou no gerador, batendo a canela na caixa de metal, procurando um interruptor enquanto golpeava os sugadores de sangue que pairavam. Depois de uma busca cada vez mais distraída, ele fez uma pausa para acenar para o que parecia ser uma massa de insetos e desligou. A luz da varanda diminuiu. Na nova escuridão, os mosquitos pareciam multiplicar-se exponencialmente. Tim o sentia por toda parte, as pernas enchendo e dançando em sua carne. O gemido enlouquecedor de suas asas de papel enchendo seus ouvidos. Ele deu um tapa selvagem, mal reprimindo o grito repentino que subiu em sua garganta. Uma parede semissólida pulsava por todos os lados. Uma mortalha venenosa, cortante e vibrante. Nos ouvidos, fazendo cócegas no nariz, incomodando os cantos dos olhos. Bastardos sedentos de sangue! Agarrando-se cegamente à porta, Tim abriu e cambaleou até a varanda coberta por tela. Ele se esbofeteou do mesmo jeito que um ajudante de fazenda tira poeira depois de cair de um cavalo, saboreando o suave enrugamento dos corpos dos mosquitos. Tim soltou um suspiro irregular que terminou em uma risada triste. Suas mãos estavam pegajosas de insetos despolpados. Ele pensou em Gulliver amarrado por milhares de pequeninos, uma cena que nunca lhe despertou medo até agora. A perspectiva de ser assediado por milhões de pequenos agressores era, na verdade, bastante assustadora. No novo silêncio, ele ouviu um zumbido constante, rolando pela água. O som de um motor de popa. Uma emergência no continente? Não. Alguém teria ligado para ele primeiro. Ele entrou e verificou o rádio de ondas curtas. Emitia um chiado baixo que indicava uma frequência de funcionamento. Lá fora, o barulho do motor se intensificou. Tim acendeu um abajur Coleman e sentou-se na varanda. Ele agarrou as protuberâncias esbranquiçadas no pescoço, nos pulsos e nas mãos. Um arrepio percorreu suas pernas e suas entranhas, que se contraíam dolorosamente quando um arrepio irrompeu em seus braços. Ele riu, um uivo confuso e arrepiado.
e passou as mãos pela pele, que estava áspera como a casca de uma laranja. Sua bexiga se contraiu de mijo enquanto o gosto agradável de uísque azedava na sua boca. É um fato que não pode ser negado. A maldade dos outros se torna a nossa, porque acende algo de mal nos nossos próprios corações. Carl Jung. Psicologia de graduação. Jung, Tim concluiria mais tarde, era um fanfarrão excêntrico e, de qualquer forma, suas teorias tinham um valor limitado para um clínico geral de uma pequena cidade, cujo dia a dia consistia em administrar vacinas contra a gripe e arrancar unhas encravadas dos dedos dos pés de pescadores queimados pelo vento. Como tal, Tim tinha esquecido o nome do livro de Jung e o nome do professor que ensinou, mas a citação lhe veio à mente, as palavras saltando de um cubículo escuro em sua memória. A maldade dos outros se torna nossa. Tim Riggs estava parado no pátio protegido, vagamente inquieto, sem nenhuma razão que pudesse identificar. O vento chamava uma nota mordaz através das árvores doentias, enquanto outros sons, menos explicáveis, subiam pela praia em sua direção, esperando que aquela maldade desconhecida chegasse. Comer. Escuro, tão escuro, vazio. Antes havia luz. Ele estava acompanhando como uma mariposa para uma chama. Agora se foi. Apenas essa escuridão insana e assustadora e a fome. O homem rastejou por uma praia pedregosa, derrapando nas pedras lisas da água. As rochas estavam escorregadias com algas frias e ranhosas. Ele as pegou e enfiou na boca, sugando os fios verde escuros pelos lábios como uma criança sorvendo um macarrão. Ali, deslizando, seu exoesqueleto brilhava ao luar. Um caranguejo da areia. Sua mão fechou-se sobre ele. A frieza do oceano penetrou em sua carne e enfiou entre os lábios. Ele sentiu, dançando ao longo de sua língua com suas perninhas peludas. Ele mordeu, e uma gota de gosma salgada esguichou em sua boca. Sua pinça cortou a ponta de sua língua em um espasmo mortal, trazendo o gosto de sangue brilhante. Ele engoliu os pedaços convulsivamente, o exoesqueleto espinhoso rasgando os tecidos moles de sua garganta, que parecia tão fina agora, nada além de um cano de esgoto carnudo, a pele esticada como papel crepom sobre o seu tubo esográfico. Um caminho se materializou, atravessando a grama que chegava até a cintura. Uma aranha de corpo preto estava pousada em uma folha de grama. Ele a apertou entre os dedos antes que pudesse escapar e comeu. Muito legal, sim, suculento. Ele semicerrou os olhos. Uma caixa estava inclinada na encosta, sua sombra inclinando-se contra a noite disforme. Suas geometrias eram perfeitas demais para que fosse algo não feito pelo homem. Uma fraca pontada de luz emanou de dentro. Vocês já ouviram falar dos Gurkhas? O rosto de Ephraim Elliot pairou sob o brilho da lanterna como a cabeça desencarnada de um oráculo secundário. Os outros garotos estavam apoiados nos cotovelos, ouvindo atentamente. Eles são esses soldados de elite, certo? Do Nepal. Uns carinhas, 1,5 metro de altura, praticamente munchkins. Malucos, totalmente malucos. Eles são treinados desde bebês para fazer uma coisa e fazê-la bem: matar. Os Gurkhas são atiradores de rifle. Eles podem detectar o pólen da bunda de uma abelha a 100 metros de distância. Eles também são mestres com os kerkis, uma faca longa e curva que eles mantêm extremamente afiada. Eles podem partir o fio de cabelo de um humano com suas facas, dividir ele em 3 pedaços. É sério, If?
disse Newton Thornton, seu cabelo bagunçado pelo travesseiro espetado em tufos. Pode apostar, disse Ephraim sobriamente. O que quase ninguém sabe é que um avião carregado de guerreiros Gurkha caiu na costa. Eles estavam voltando para casa depois de uma missão muito complicada. Guerra nas trincheiras, cabeças espetadas em paus, esse tipo de coisa. Esses caras ficaram meio loucos pelo sangue, certo? O governo do Nepal provavelmente os teria trancado numa fazenda para que não matassem e mutilassem ninguém, mas eles nunca chegaram em casa. O avião caiu sobre o oceano, bem aqui. Shelley Longpree ouviu atentamente. O cinza habitual de seus olhos, que na maioria das vezes lembravam pedaços de gelo sujo, agora estavam duros e brilhantes de interesse. Ephraim disse: eles poderiam até estar aqui. Essa ilha é um lugar isolado, tranquilo. Quase ninguém vem na ilha Falstaff, exceto um ou outro pescador ou, bem, nós, os batedores da Tropa 52. Max Kirkwood ergueu 3 dedos da mão direita e restou solenemente. Prometo fazer o meu melhor, cumprir meu dever para com Deus, a rainha, e obedecer à lei das tropas dos escoteiros. Seus corpos nunca foram encontrados, disse Ephraim sorrindo para Max. Se eles ainda estivessem vivos, eles seriam totalmente loucos agora. Mas mesmo que eles estivessem aqui, espreitando essa ilha, há uma maneira de se salvar. Os Gurkhas atacam à noite, ok? Sempre. Eles entram furtivamente em suas cabanas, silenciosos como a noite. Eles pairam sobre sua cama e sentem os seus cadarços. Se eles estiverem amarrados por cima e por baixo... Ephraim passou o polegar pela garganta, num movimento cortante. Mas, se eles estiverem amarrados do jeito certo, da mesma forma que os Gurkhas amarram, eles deixarão você viver. Ele então bocejou. Ei, boa noite, pessoal. Sua lanterna apagou. Logo depois, um corpo caiu no chão. A lanterna de Ephraim captou Newton em um halo de luz forte, amontoado ao lado de suas botas. Ephraim disse: Eu sabia que você ia cair nessa, Newt. Newton, sem jeito, sentou-se, esfregando os joelhos. Sua pele estava ainda mais rosada do que o normal sob o brilho da lanterna. Um rosa leitão. Caramba! Bem, Newton abaixou a cabeça, esfregando as órbitas dos olhos. Você deveria ter vergonha, Ify, de ficar contando essas coisas assustadoras. Kent Jenkins gritou. Newt, você tá fazendo xixi na cama? Shelley apenas assistiu, com uma expressão de coruja. Grandes olhos amarelos olhando para o oval leitoso de seu rosto. Não sorrindo ou rindo com os outros. Um padrão de rosto em branco, que não expressa absolutamente nada. Meninos, ei, vamos, agora, disse o chefe escoteiro Tim entrando na sala. É tudo diversão e brincadeira até alguém cair da cama. Que tal a gente encerrar essa noite, ok? Newton ficou em pé, ainda esfregando os olhos e jogando seu corpanzil no beliche de cima, mas não antes de verificar os cadarços das botas para ter certeza de que estavam amarrados corretamente. Vão dormir, pessoal, disse o chefe escoteiro Tim. Newton pensou ter vislumbrado sinais de tensão no rosto de seu chefe escoteiro. Uma expressão vagamente de pânico em seus olhos. Grande dia amanhã. A porta se fechou. O vento soprava sobre o mar, uivando nas bordas da cabana. As toras gemeram, uma nota melancólica como o casco de um velho galeão espanhol açoitado pelas ondas do mar. Os meninos estavam deitados em seus beliches, respirando pesadamente. Ephraim sussurrou. Gurkhas vão pegar você, Newt.